Bom dia para os meus irmãos e as minhas irmãs que chegaram depois da oração de abertura. É muito bom ter vocês aqui conosco, né? O irmão Alencar de volta, é muito bom tê-los conosco. E uma saudação em nome de Jesus para a nossa igreja lá em Moçambique, no interior de Moçambique, ao pastor José Moisés e a todo o povo, que hoje eles já tiveram o culto deles lá, com cerca de 60 crianças que eles já têm, né? E lá essa hora já está chegando a noite. Então, que o Senhor continue abençoando o nosso povo lá. O título da nossa mensagem de hoje, como sempre, é uma pergunta. Como você se sente hoje? Como você se sente no dia de hoje? Nós vamos pregar no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 11. Vamos ler depois. Primeiro eu vou introduzir a mensagem e em seguida a gente vai ler o Evangelho. Mateus, capítulo número 11, nos versículos 28 ao 30, somente 3 versículos. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Vamos deixar as nossas Bíblias abertas, porque já nós vamos ler o Evangelho de hoje. Esse Evangelho de hoje, ele é parte da jornada de Jesus Cristo, indo de cidade em cidade, indo de vila em vila, onde ele encontrava pessoas que estavam enfermas, onde ele encontrava pessoas que estavam endemoniadas, onde ele encontrava pessoas que estavam famintas, e lá pelas tantas, ao povo desse momento em que ele pronuncia estas palavras, ele está fazendo um convite para aquelas pessoas que o seguiram. Acharam todos? Mateus 11, 28 ao 30. Então, eu não sei como cada um de vocês está se sentindo atualmente, principalmente no dia de hoje, se estão a viver em paz, não na paz do mundo, mas na paz de Cristo, ou se estão vivendo estressados na luta do dia a dia. O fato é que viver hoje nesse mundo, contando somente com as nossas próprias forças, é algo que nos leva a um desgaste enorme. Cada um de nós temos as nossas lutas e não estamos falando de alguém que vive em outro lugar, estamos falando da nossa realidade, né? Porque nós às vezes nos sentimos cansados pelas preocupações, pela ansiedade e mesmo pelo temor do que pode acontecer conosco e com nossos filhos, né? Seja pela situação que está ocorrendo em redor de nós, ou sejam também pelas enfermidades da alma, pelas enfermidades do espírito e até mesmo pelas doenças do nosso corpo, que muitas vezes são causadas por esses problemas, por essas doenças da alma, né? Então, na verdade, nós vivemos em uma sociedade enferma. O mundo e a sociedade em geral, com diferentes aspectos em cada país, em cada região, mas o mundo vive como uma sociedade enferma. Muitos e muitos milhões de pessoas não se dão conta de que nós vivemos numa sociedade enferma. Por exemplo, imagina as pessoas que têm que lutar para trabalhar e para sobreviver, enfrentando todas as dificuldades para criar os seus filhos num ambiente de escola que na maior parte das vezes é um ambiente liberal, que não ensinam as coisas de Deus como o faziam até a década de 50. Hoje as escolas já não ensinam mais as coisas de Deus. Imagina sobreviver no meio de uma situação e de um mundo desses. Então, se nós formos nos submeter a este jugo desigual do mundo, o mundo traz para nós um jugo desigual. Nós temos o reino da luz
que é a Igreja de Cristo, somos nós, e vivemos no mundo das trevas, no reino das trevas. Então, isso certamente é alguma coisa que não é fácil. Eu, por exemplo, essa semana tomei conhecimento de alguma coisa que me chocou profundamente. Você imagina, nós estamos aqui fora. As pessoas que estão lá na prisão, seja qual for a razão, né? Elas, a partir dessa semana que passou, eu cheguei lá na quinta-feira, havia um clima de tensão muito grande, porque já não servem mais nenhuma comidinha como serviam, comida simples que serviam antes. Agora, o que eles servem às pessoas é purê de batata, mashed potato. Se a pessoa quiser comer algo mais, o governo contratou empresa para fornecer comida para as pessoas. Então, você imagina a pessoa comer de manhã, né, na hora do almoço, comer de noite, no dia seguinte, passa dia, sai dia, entra dia, comendo purê de batatas. Então, imagina como que uma pessoa na prisão vai ter dinheiro, né, salvo raríssimas exceções, como uma pessoa vai ter dinheiro para poder lá ordenar uma quentinha e vir alguma coisa a mais para a pessoa comer. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Cada vez mais nós vimos que o jugo do mundo é um jugo pesado sobre as pessoas, e nós damos graças a Deus porque estamos aqui. Mas só que as pessoas que estão lá, na verdade, o que eu sinto é que muitas delas, por causa da circunstância em que elas vivem, elas estão desesperadamente buscando do Senhor. Quando a gente vai lá e ministra para aquelas pessoas, essa semana teve um grupo que diminuiu, porque muitos saíram, mas teve um grupo que aumentou substancialmente. Essas pessoas, quando levantam as mãos e adoram a Deus e clamam todos ao mesmo tempo, orando, etc., a gente observa que na presença ali do Espírito Santo é o único momento que elas sentem algum consolo, alguma consolação da parte de Deus, porque elas não têm chance nem de falar com a família. Até para falar com o advogado, eles têm que ter dinheiro para comprar uma ficha. Então, lá na prisão, é essa a situação que está passando. Muito bem, esse é o mundo que vivemos. Agora, depois que fizemos essa introdução, vamos então ler. Eu até sugiro que nós leiamos juntos, porque são somente 3 versículos. Vamos ler Mateus 11, versículos 28 ao 30, pausadamente, e assim vamos internizar, eu não sei como é que é internalizar, o amigo meu que diz, ele não aprendeu inglês e esqueceu o português. Internalizar, né? Eu não sei. Muito bem, então assim diz a palavra. Vinde a mim, o quê? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para quê? Para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós te entregamos uma vez mais este culto a Ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor abra a nossa mente espiritual, o nosso coração, limpe a nossa alma pela Sua palavra hoje, Senhor, e que o Senhor promova a cura que cada um de nós, de alguma maneira, precisamos. Assim nós oramos agradecidos na presença do Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. As primeiras palavras do Senhor aqui, quais são? Elas têm valor muito grande e significado muito profundo quando nós estamos pensando da nossa vida espiritual. Quem sabe que para uma pessoa afastada de Deus, essas palavras do Senhor Jesus talvez não tenham um significado profundo ainda, enquanto essas pessoas não chegaram ao Senhor. Mas as primeiras palavras dele, quais foram? Vinde a mim. Não é? Isso é um convite para nós andarmos com Ele
e andarmos ao lado dele, para que, quando no momento em que nós estamos aflitos, ele é aquele que nos carrega no colo, como a canção que a gente cantou, né? Eram 100 ovelhas, e quando uma se dispersou, se perdeu pelo campo, ele foi lá e a buscou e trouxe aquela ovelhinha perdida nos seus ombros. Esse é o Senhor de quem nós estamos falando, aquele que disse: vinde a mim. Então, vinde a mim é suficiente para as almas sedentas a se converterem e a virem a Ele. Então, só o Senhor é que fala conosco, fala ao nosso coração, e aqui Ele está falando de uma maneira muito clara. O convite dele é dirigido a quem? A mim, ou ao seu João, ou ao seu Alencar, ou ao seu José? Não, ele está dizendo, o convite dele é a todo aquele que esteja o quê? Cansado e sobrecarregado. Às vezes, o sentido da palavra cansado e da palavra sobrecarregado, às vezes soa para nós, quando a gente não está muito ligado, soa como um cansaço físico, ou estamos sobrecarregados fisicamente. Mas aqui, Jesus Cristo está falando mais do que isso. Ele está chamando aqueles que estão cansados e sobrecarregados da carga que o mundo traz a nós dia após dia. Então, o Senhor Jesus não nos deixa sozinhos. Meu irmão e minha irmã, você já deve ter experimentado isso em várias oportunidades, mas é bom que a gente repita, e repita, e repita, como eu digo, para entrar no nosso sangue, para entrar na nossa circulação, porque Ele não nos deixa caminhar sozinhos, né? Há testemunhos e no nosso dia a dia a gente vê, como a gente explorou aqui na quarta-feira no estudo bíblico, examinamos casos de testemunho, em que quando a gente pensa que está caminhando sozinho, Ele está ali caminhando ao nosso lado e nos conduzindo, né? Então, quando nós estamos enfrentando problemas, quando nós estamos exaustos da luta, o que acontece na prática é que, se você está cansado fisicamente e você chega em casa e vai dormir, está tão cansado que a gente às vezes nem ora, né, para agradecer o dia. O que acontece na prática? No dia seguinte a gente amanhece com o corpo descansado, mas a nossa alma pode ainda estar contaminada pelo que se passa no nosso meio ambiente dia após dia. Então, se você está sobrecarregado ou sobrecarregada de problemas, hoje é o dia que o Senhor quer nos curar, né? E nós sabemos que o stress, a sobrecarga na nossa alma, que é onde residem os nossos sentimentos, ele nos leva a conflitos que se dão dentro do nosso relacionamento em família. Então, o estresse, os conflitos dentro da família, eles são gerados muitas vezes por essa canseira espiritual, por essa exaustão espiritual. Então, esses conflitos humanos que nós vivemos, muitos deles, até mesmo entre marido e mulher, mulher e marido, e entre pais e filhos, ele vem desse stress, desse cansaço, desse esgotamento espiritual que o mundo nos leva a passar, salvo exceções, né, de pessoas que estão realmente caminhando pelo poder do Espírito, que ainda em meio à aflição, né, por isso é que a gente pede: Senhor, acalma o meu coração. Quando a gente canta essa canção, para mim, por exemplo, essa canção acalma o meu coração. Eu posso estar estressado, eu posso estar cansado, eu gosto de cantar essa canção, acalma o meu coração na hora que eu vou dormir, e o meu sono melhora muito mais, porque eu vou dormir com a minha alma sossegada. Então, aqui nessa passagem, o que a gente verifica é o seguinte: se como andar com Jesus fosse pouco, o que não é pouco, porque para nós é tudo, o convite dele a nós, ele é acompanhado de uma promessa. Qual é a promessa
que Ele nos traz? O que a gente acabou de ler? Qual é a promessa que Ele nos traz quando nós estamos caminhando com Ele? Ele nos traz descanso para as nossas almas. Meu irmão e minha irmã, não estou falando nenhuma novidade para vocês. Aqui não existe pessoa que seja novato ou que seja novata na palavra do Senhor. Mas ainda que a gente tenha, e que a gente tenha recebido, pela graça do Senhor, tenha recebido a nossa salvação, às vezes, no dia a dia, a gente acaba deslizando os nossos pés, como diz o Salmo 121, é aquele que previne da gente não resvalar os nossos pés. Quantas vezes? O Salmo 121 também é uma grande oração para o nosso dia a dia. Né? Ele nos guarda na entrada e na saída. Ele não deixa que o nosso pé se resvale. Isso daí, tomado no sentido espiritual, é essencial para que a gente possa viver este descanso que é a promessa dele. Ele diz: e eu lhe darei descanso para as vossas almas. Então, o jugo do Senhor é suave. Por que razão? Número 1, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é como os homens. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é verdadeiro. Os homens, o que acontece com os homens? Quantas vezes a gente promete um montão de coisas e vai ver depois: uau, eu prometi isso para minha esposa, eu prometi isso para o meu esposo, eu prometi isso para os meus filhos, e não estou fazendo aquilo que eu tinha prometido. O Senhor, a palavra e as promessas dele são firmes, né? Porque ele é verdadeiro, porque ele é justo, ele é amor, mas ele também é justo, ele é justiça. Então nós temos que viver, né, pelo ou debaixo do jugo do Senhor, porque Ele é o único que pode nos fazer entender o quanto bom Ele é e quanto fiel Ele é para nós. Então, o que o mundo não nos oferece, o que o mundo em geral não nos oferece, o Senhor nos oferece, porque Ele é o quê? Ele é amoroso. Qual é a maior necessidade da nossa alma? Sejamos jovens ou sejamos já idosos. Qual é a maior necessidade da nossa alma? É o quê? É o amor. Nós fomos criados para amar e para sermos o quê? E sermos amados. Mas o Senhor, Ele não está falando do amor que o mundo considera amor, como alguma coisa condicionada a que a outra pessoa corresponda. Isso não é o amor do que Jesus fala. O amor incondicional, ele não é fácil de praticar. Será que é fácil a gente praticar o amor incondicional quando a gente é maltratado ou maltratada? Isso somente a misericórdia do Senhor. Mas ele também é autêntico. Quantas vezes a gente quer demonstrar alguma coisa que nós queremos ser? Às vezes falamos até algumas coisas, às vezes até tomamos algumas atitudes, mas no fundo, às vezes há um quê de condicionalidade. Às vezes estamos interessados em alguma coisa em troca. Isso não é ser autêntico. O único que é autêntico conosco, porque Ele nos perdoa dos nossos pecados, e para isso Ele veio, é o Senhor Jesus. Ele também é poderoso e acima de tudo. Mas uma coisa que acima de tudo a gente considera nos atributos do Senhor é que Ele é eterno. Ele é eterno. O que se busca aprender, o que se busca viver aqui é um ensaio, ou pelo menos deve ser um ensaio para a nossa vida eterna, onde nós vamos estar lá sempre adorando ao Senhor. Então veja bem, o que a gente busca nesse mundo, coisas de natureza material que são necessárias, e o Senhor sabe, e Ele é o que nos provê, né? Está lá prometido que Ele sabe o que nós precisamos e Ele é que nos provê. Mas as coisas de ordem material, elas são passageiras. No dia que a gente for chamado pelo Senhor, tudo que seja coisa de ordem material vai ficar para trás. Não vai ficar para trás? Mas as coisas eternas, as coisas de ordem eterna,
que são representadas pelo amor que o Senhor nos dedica, pela cura que Ele nos faz, a cura que Ele nos traz, a cada dia a cura para a nossa alma. Isso daí tem valor eterno, tem valor eterno. E uma coisa que eu sempre falo, mas hoje eu vou repetir, porque a gente tem pessoas aqui que não estavam em outras oportunidades, né? A necessidade da nossa alma, ela é permanente, é o amor para o que nós fomos criados. Mas acontece o seguinte, muitas pessoas têm uma ideia de que no dia que nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que naquele dia, que naquele exato dia, nós fomos salvos e que a partir dali está tudo perfeito, não vai acontecer problema nenhum. A nossa salvação é algo que tem que ser praticado e buscado no dia a dia da nossa alma. Jesus fez um sacrifício uma vez só e para sempre para nos salvar. Agora, o nosso processo de santificação que começa no dia que a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é uma jornada durante toda a nossa vida. Então, as bênçãos da salvação, as bênçãos, nós necessitamos delas a todos os dias, dia após dia. Então, é impossível a gente imaginar que a salvação é um negócio que aconteceu quando eu tinha 10 anos e hoje eu tenho 100, e nunca mais vou falar ou vou buscar da salvação. As bênçãos da salvação, elas se produzem no dia a dia. E nós não fomos criados, na verdade, como seres autossuficientes. O mundo nos ensina a quê? A sermos o quê? Autossuficientes. Pode deixar que eu resolvo. Isso aí eu resolvo. Quem sou eu? Nós somos seres frágeis. Nós somos seres sensíveis. Então, nós não fomos criados para sermos autossuficientes, mas o mundo nos induz a que as pessoas sejam individualistas e egoístas, que só pensem em si e não pensem no outro. Jesus Cristo, Ele não veio para se servir, Ele veio para se servir, Ele veio para servir a nós. Então a necessidade da nossa alma é algo que depende dessa ajuda do Senhor quando falamos de carregar o nosso fardo. Então, por que nós não fomos criados para nós mesmos? Porque nós fomos criados e se nós existimos para adorá-lo. Essa é a principal razão, o principal propósito da nossa vida. Mas acontece que desde a época do Gênesis e até os dias de hoje, nós vemos o que acontece, que não existe só o convite de Jesus Cristo para nos achegarmos a Ele e caminharmos com Ele. Se a gente for lá atrás no livro de Gênesis, a gente vê o que aconteceu lá atrás e que continua cada vez mais acontecendo e com mais gravidade, com mais violência. O que acontece? Caim um dia convidou Abel para eles irem para o campo. Ele disse para Abel, vamos para o campo. Imagina se Abel soubesse para o que ele estava chamando ele para ir para o campo. O que aconteceu quando eles chegaram lá no campo? Seja por inveja ou seja por qualquer razão, Caim matou Abel. Você imagina se todas as pessoas que recebessem os convites que aparecem por aí, como apareceu o convite de um irmão, Caim era irmão de Abel. Mas hoje se vê isso comumente na mídia. Quantos irmãos de sangue mesmo estão matando irmãos? Quantos filhos estão matando pais e mães? Quantas mães e pais estão matando os filhos? Então, há convites para tudo nesse mundo. O que importa é a gente saber qual é o convite, ou quais são os convites os quais nós vamos aceitar e quais são os convites os quais nós vamos deixar de lado e rejeitar absolutamente. Por exemplo, a palavra de Deus diz que nós não devemos caminhar ou fazer as mesmas coisas que os ímpios fazem. As pessoas que são ímpias, essas pessoas muitas vezes convidam os outros, né, para alguma coisa que aparentemente parece que vai ser de grande ajuda, mas nós não podemos esperar das pessoas que são ímpias, não podemos esperar alguma coisa como aquilo que o Senhor nos promete. Então, discernir
os convites que nós vamos ter, nós temos sempre que checar por meio da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é a realidade e que dura para sempre, que nos leva a discernir o que nós devemos aceitar e o que nós devemos rejeitar. Então, tudo que seja na sua vida prática do dia a dia, tudo que seja convite, seja do patrão, seja do amigo, seja do vizinho, seja de quem for, convite que não esteja de acordo com o propósito que a palavra de Deus tem para nós devemos discernir segundo a palavra de Deus. E se nós verificarmos o que diz em Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Então existem caminhos que nos levam para a vida. Aliás, um só caminho, não caminhos. Tem muita gente que diz assim: todos os caminhos nos levam a Deus, não é isso que muita gente fala? Mas somente um caminho nos leva à vida, que é Jesus Cristo. Todos os demais caminhos que a gente possa imaginar, apartados de Deus, eles de alguma maneira, eles podem até parecer caminhos retos, né? Mas eles vão nos conduzir à morte. Então, quantas pessoas têm sido enganadas pelos convites que no final os levam à destruição, sem perceber que eles vêm das opressões de Satanás, que é especialista em enganar, em mentir e destruir muitas vidas e muitas famílias quando estão caminhando afastadas do Senhor. Então, eu quero repetir somente o versículo número 29, para a gente entrar agora na segunda parte dessa mensagem. O versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Jesus Cristo aqui está falando de quê? Ele está falando do caminho que nós devemos buscar para esse descanso. Qual é o caminho? É aprender de quem? É aprender do melhor livro que você possa encontrar de autoajuda? É buscar o que está escrito na palavra de Deus, não é? Então, Jesus, o que Ele quer é tirar dos nossos ombros a carga, que a gente não carregue as cargas sozinhos, sejam elas quais forem essas cargas. E o que Ele quer é nos aliviar. Então, se você tem um fardo pesado que você está carregando hoje, né? Se você está preocupado ou preocupada com alguma coisa, então hoje é o dia que o Senhor, Ele quer te levar a reduzir o peso desse fardo. Ele quer carregar o fardo junto com você. Agora, falando das enfermidades da alma, que é disso que nós estamos falando, as enfermidades da alma, elas contaminam o meio ambiente. Uma pessoa que está com a sua alma contaminada, não é só ela que sofre, não é só ela que passa pela agonia, ela transmite para as pessoas que estão em redor, seja para os filhos, seja para o cônjuge, seja para os irmãos, seja para os companheiros de trabalho, seja o que for. Então, essas enfermidades da alma, elas chegam a contaminar não só os que estão ao redor de nós, contaminam a comunidade e contaminam o mundo. O mundo hoje, em geral, né, contém milhões de pessoas que têm a sua alma contaminada, que, portanto, essa contaminação é um câncer, é uma enfermidade que leva as pessoas a viverem de que maneira? Por exemplo, quais são as enfermidades da alma? Uma enfermidade da alma que é terrível é a cólera. É a cólera. Outra enfermidade da alma é o desespero da ansiedade. Talvez eu estou falando muito alto, estou incomodando ela. Talvez a enfermidade que a gente precisa de prestar atenção nela é o desespero da ansiedade. A pessoa que está ansiosa, chega um determinado momento que ela entra em desespero. Vocês já viram alguém, ou vocês já passaram por algum momento em que a ansiedade sua te levou a ficar desesperado?
A ansiedade te levou a falar com uma pessoa para tentar ajuda, a pessoa falou, como é o caso do Jó. 3 amigos foram lá para tentar explicar para ele as razões. Se a gente quiser aprender ou saber, ou tomar conhecimento de todas as razões por que a gente está se sentindo assim, ou que a gente está se sentindo assado, a gente vai ficar louco, porque nem todas as coisas a gente pode compreender. A nossa mente é limitada, não se consegue às vezes discernir o porquê que a gente está ansioso. Às vezes você acorda um dia, aparentemente não teve nenhum problema, né, que te levasse a ter ansiedade, mas do nada, entre aspas, você se sente ansioso. Assim como quando você começa a louvar e a glorificar o Senhor e a orar e ler a palavra de Deus, como que do nada, entre aspas, a sua ansiedade some. Eu já passei dias em que eu acordei ansioso, ou eu acordei bem, mais tarde eu estava ansioso, depois, quando a gente chega aqui e começa a fazer o nosso estudo bíblico e orar, etc., eu saio daqui uma outra pessoa, com a nossa alma abastecida pelo que vem da palavra do Senhor. Então, a ansiedade é outra enfermidade da alma. O ódio, né? Assim como a cólera, o ódio, o vício, qualquer vício. Eu falei no domingo passado sobre o vício da raiva. Eu não vou repetir aqui, mas vocês podem ter acesso na minha gravação, na mensagem do domingo passado. Eu não sabia, quando eu fui estudar o assunto da raiva, eu verifiquei que raiva é um vício. Raiva para muitas pessoas é um vício. O que acontece na prática é que quando a gente nasce com uma porção de coisas que vieram junto com a nossa natureza humana que a gente herdou do nosso pai e da nossa mãe. Então, os escritores sobre esse assunto, eles dizem o seguinte: uma das manifestações ou da ansiedade, ou da cólera, ou do ódio, uma das manifestações, já aparece na criança, no bebezinho. Eu não estou me referindo a ela, porque eu quero crer que eu falei tão alto que incomodei a bebezinho. Então está na hora dela comer. Mas, às vezes, uma criança, quando ela chora, é uma coisa. As mães conhecem muito bem isso, o tipo de choro da criança. Quando a criança chora por alguma coisa, ou quando a criança chora porque já está indignada, ou porque está com fome. Aí o choro é desesperado, não é isso? Isso é uma manifestação da raiva. A raiva vem dentro da nossa natureza pecaminosa. Por que que um teenager, por que um adolescente, às vezes, vive em rebelião? É uma das manifestações da raiva. Às vezes ele não pode sair chutando o balde, ele não pode sair esmurrando as pessoas, mas ele desconta a raiva dele ou busca um escape para a raiva dele pela rebeldia. Pela rebeldia. E eu vou dizer a vocês, isso acontece, vocês também sabem, que não é privilégio somente das pessoas das famílias que não são cristãs. Acontece até mesmo de famílias cristãs cujos filhos estão sendo criados dentro da igreja, muitas vezes quando chega. Tem estudos profundos disso, a razão porque muitos adolescentes, quando chegam numa determinada fase da vida, ainda que tenham sido criados na igreja, eles não querem mais saber, eles saem. Então, alguma coisa, se for analisar, alguma coisa ao longo, na trajetória da vida desse adolescente, aconteceu que o levou, alguma coisa está faltando no profundo da alma, que o levou a ser um jovem rebelde, enquanto que você vê outros jovens que são pacíficos, que são tranquilos. Isso não é só da personalidade ou do temperamento, né? Então, isso são manifestações do ódio ou da cólera. Mas tem uma outra coisa que é terrível, que é uma enfermidade da alma. Sabe o que é? É a dúvida. A dúvida. Todas as vezes que a gente coloca em dúvida o que está escrito na palavra do Senhor, isso contamina profundamente a nossa alma, contamina o nosso espírito, e a gente sabe que isso acontece. Todas as vezes que a gente coloca em dúvida. Eu já estive em igreja em que pessoas disseram: pastor, isso aí, esse negócio da Bíblia, isso aí tem algumas coisas que são válidas para hoje, mas tem muita coisa aí que está ultrapassada. Não tem nada escrito na Bíblia que esteja ultrapassado.
Não é isso mesmo? Então, a dúvida, ela faz mal à alma, ela faz mal ao espírito e ela também contamina as pessoas que estão em redor. Se um pai, se um avô, né, não esclarece a um filho ou a um neto, não, meu filho, isso daí você está equivocado, porque a palavra de Deus não diz isso. Né? A função do pai, dos pais e dos avós é educar os filhos. E tem muita gente que não abre a boca com medo de que o filho vai se voltar contra ele ou contra ela. Então, a omissão também é uma coisa horrível, porque a gente não exerce o papel que a gente deveria exercer, né? Por medo. Né? Não é a maneira que a gente ensina aos nossos filhos que vão levá-los a nos amar ou deixar de amar. Mas tem uma outra enfermidade da alma, que é a impaciência. A impaciência. Eu não posso falar de outra pessoa. Eu tenho lutado a respeito disso na minha própria vida e eu sempre peço ao Senhor: Senhor, me dê paciência para eu lidar com as coisas que me irritam. Né? Há coisas que nos irritam porque estão acontecendo dentro da comunidade, dentro do país, dentro do mundo, e a gente fica irritado porque é injustiça. É injustiça, mas às vezes há coisas que nos irritam que estão dentro da nossa própria casa, estão dentro do nosso próprio trabalho, dentro do nosso próprio relacionamento. Então, a impaciência é outra enfermidade da alma. Então, hoje, o que o Senhor quer é que ele aprenda, que nós aprendamos dele o quê? Duas palavras-chave que está nesse evangelho, que ele é manso e o quê? Manso e humilde. Essa é uma lição para nós digerirmos, não só durante a semana, mas todas as vezes que a gente quiser colocar em prática o que nós estamos ouvindo aqui hoje. Né? A pessoa, qual é o oposto da pessoa humilde? É o quê? Arrogante. A pessoa arrogante. A pessoa arrogante. A arrogância não leva a nada. A arrogância só faz agravar os relacionamentos familiares, os relacionamentos conjugais, os relacionamentos filiais, os relacionamentos fraternais. Todas as vezes que a gente quiser, ou deixar aquela enfermidade tomar conta da nossa atitude, ou tomar conta da nossa mente, e a gente quiser impor as coisas aos outros por meio da nossa arrogância, ou olhar os outros como que nós estivéssemos aqui em cima e as outras pessoas estivessem lá embaixo, impor pela arrogância ou pela força, isso aí contraria primeiramente ao Senhor e entristece ao Senhor, porque o Senhor é humilde e manso. A mansidão é um fruto do Espírito, né? A mansidão é um daqueles frutos do Espírito. Então, os frutos do Espírito a gente deve buscar no nosso relacionamento com o Senhor e com a ajuda do Espírito Santo. Senhor, eu hoje não fui humilde, eu hoje falei uma palavra arrogante para o meu amigo, por quem eu estava passando na rua. Senhor, me perdoa. Então, esse é o remédio. O que o Senhor quer é nos trazer o alívio, nos trazer o descanso para a gente não viver estressado. Então, Jesus está dizendo que não quer que você leve a sua cruz sozinho ou sozinha. E qual é a sua cruz? Qual é a sua cruz? Todos nós temos uma cruz que nós carregamos na nossa vida. Qual é a sua cruz? É algum problema que diz respeito ao relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo, seja por causa de temperamento, ou seja por julgo desigual, ou seja por cultura, qualquer que seja o problema? Será que esses problemas de relacionamento representam a cruz que a gente possa estar carregando no dia de hoje? Né? Será que a nossa cruz é o nosso relacionamento com os nossos filhos? Aqueles filhos que às vezes não querem saber da gente, ou aqueles filhos que às vezes até nos abandonam, ou aqueles filhos que não nos compreendem. Né? Não fala disso não, porque eu não quero saber. Quantos filhos viram para o pai ou para a mãe, ou quando é um assunto que não lhes interessa? Não, mãe, não toca nisso não, pai, não toca nisso, eu não quero saber desse negócio não, isso aí é um negócio muito ruim. Então, essas coisas, a doença mais traiçoeira que existe, né, é a solidão, é o desprezo,
é o medo de morrer. Muitas pessoas convivem com o medo de morrer. Qualquer coisa que ataca na saúde física, a pessoa já entra em pavor. Então essa doença, não é a solidão do que nós estamos falando, de alguém que mora sozinho, ou de alguém que não tem alguém por perto. Nós estamos falando da solidão da alma. A solidão da alma, o vazio da alma. Tem pessoas que estão estressadas, estão vivendo em problemas, e essas pessoas, elas vão tirar férias, elas vão para um lugar lindo, vão lá nas ilhas da Grécia, quando voltam, estão encantadas, mas quando voltam, começa a rotina de novo, o que acontece? O vazio da alma, o vazio da nossa alma é uma coisa triste, nos leva a ter tristeza. E muitas vezes, essa tristeza não se encontra uma razão plausível do momento. Às vezes é uma tristeza que é o resultado de um desprezo que a gente sofreu lá quando a gente era um adolescente, ou até quando a gente era uma criança. Eu já vi, eu fiquei triste uma vez, uma das vezes que eu tive uma experiência que me entristeceu muito. Eu fui na casa de uma família para ministrar a eles. O pai não tinha chegado, a mãe não tinha chegado, e estava lá a avó. E a menininha, você sentia a carência daquela menininha, devia de ter uns 3, 4 anos de idade, no máximo 5 anos. A menininha nunca tinha me visto. A menininha se acercou de mim, e veio me mostrar os brinquedinhos dela, etc. A avó tomava conta dela. Sabe o que acontece? A avó estava no telefone, a avó estava fazendo 1000 coisas das responsabilidades dela, mas aquela criança vivia sozinha. A prioridade do pai e da mãe era trabalhar, e aquela criança vivia sozinha. Sabe o que aconteceu? Aquela criança se apegou comigo de tal maneira que aí eu falei com o pai e com a mãe: olha, essa criança não precisa de ser um psicólogo, não precisa de ser um doutor em psicologia. Essa criança, ela é carente de amor, ela é carente de atenção. Qual de nós, hoje em dia, como adultos ou até como velhos, quem sabe estamos tendo uma tristeza que é algo que vem de lá, de algum abandono, de alguma coisa, alguma experiência daquelas. Quem sabe um dos filhos nossos ou um dos netos nossos precisa de ser ministrado em oração. Não é somente a gente estar aí suprindo para o que eles precisam de ordem material. Então, essas coisas, o vazio da alma, a tristeza, às vezes essa tristeza, ela vem e vai, às vezes ela ocupa dias, meses, anos, e às vezes passa a vida. Você vê uma pessoa, às vezes, chorando compulsivamente. Eu já encontrei pessoa que eu fui visitar, a pessoa estava chorando. O que você está chorando, minha irmã? O que você está chorando, meu irmão? Às vezes a pessoa não sabe nem explicar o porquê que está chorando. A mesma coisa com os sonhos, que é o extravasamento das coisas que estão lá no profundo da alma. Quantas vezes a gente acorda chorando com alguma coisa, um sonho que aconteceu, e a gente acorda chorando. Essas coisas precisam de ser observadas, porque podem estar representando o vazio e a tristeza da nossa alma. Alguns psiquiatras, eles diagnosticam essas coisas como depressão, outros como estresse emocional, e tentam dar as explicações científicas. Mas a ciência não explica o vazio da nossa alma. Existe alguma ciência que explica o vazio da nossa alma? É um assunto que só o Senhor pode resolver. Então, esta solidão da alma, essa coisa que nos leva a estar cansados, eu não sei como é que você está se sentindo, como você viveu e segue vivendo a sua vida, mas é essa tristeza, é esse vazio da alma que o Senhor quer prover hoje. Então, o que é necessário para isso? O que falta quando a gente tem um vazio na alma? O que falta? É ir ao cinema? O que falta? É o Espírito Santo, que é o Consolador das nossas almas. O Senhor, quando voltou ao céu, Ele disse que ia mandar o Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo é o Consolador. É a falta de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo nós temos um vazio na alma. Podemos ter dinheiro, podemos estar cheios de dinheiro, cheios de bens materiais, mas a nossa alma precisa mesmo do Senhor. Então hoje o Senhor nos convida a que nós entreguemos a nossa carga, o fardo que a gente está
sentindo, seja ele qual for, entregue a ele, lá naquela cruz do Calvário. Mas, para ter o nosso fardo aliviado, o que o Senhor diz? Vamos repetir para entrar no sangue, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tente fazer uma experiência com as pessoas que estão em redor de ti e com quem a gente possa ter conflito, em termos de tratar aquela pessoa com humildade. É difícil a gente se humilhar, mas tratar aquela pessoa com humildade e tratar aquela pessoa com mansidão, na hora que dá aquela irritação, aquela falta de paciência, Senhor, me ajuda. E é melhor ficar calado, porque a Bíblia diz que quando a gente não tem uma palavra para levantar a outra pessoa, o que a gente deve ficar falando? A gente deve fechar a boca, porque a nossa boca pode ser um instrumento de bênçãos, mas também pode ser um instrumento de maldição. Isso nós não queremos. Então, experimente usar essa estratégia imitando o Senhor. Então agora, o que você deseja, a que convite você deseja atender? Ao convite do Senhor, de se aproximar dEle, né? E se é esse o seu desejo do coração, você pode perguntar ao Senhor, pode se aproximar dEle hoje, que nós vamos orar aqui ao final. Eu vou convidar quem quiser vir adiante, nós vamos orar, né? A pessoa não precisa de explicitar o que é, mas é vir aqui diante do altar para apresentar ao Senhor aquela angústia, aquela enfermidade da alma, né? Então o Senhor diz que tome o meu jugo sobre ti, é o que ele diz hoje. Você pode perguntar, Senhor, já estou aqui, pois o Senhor me chamou. Mas agora o que falta? O que falta para o meu fardo ser aliviado? O Senhor imediatamente responde, tome o meu jugo sobre ti. Então vamos nos submeter à ajuda do Senhor, aquilo que Ele quer nos dar, né? Para evitar a voltar tudo atrás e começar tudo de novo, lá desde quando a gente perdeu o primeiro amor. Não é isso que a Bíblia diz? Buscai o seu primeiro amor. Ao longo do tempo, o nosso primeiro amor pode ter se esfriado. E se o nosso amor se esfriou, nós não queremos seguir, continuando, desviados da vida no Senhor, da vida prática no Senhor. Porque conhecer a palavra é uma coisa, agora viver a palavra não é fácil, é difícil, tem sido difícil, né? Então, agora, nós sabemos que existe o convite do mal, mas também sabemos que existe a promessa de que Ele vai nos livrar de todo o mal. Mas sabemos também que existe a prisão, em que existe o convite do Senhor Jesus, que estamos diante dele. E eu vou dizer a vocês o seguinte, pensem, né? Embora vocês não estejam vendo lá e convivendo, eu estou convivendo com as pessoas na prisão, né? Então eu vejo o desespero que aquelas pessoas têm. E a oportunidade que Deus usa para os que querem, de estarem lá e aprender do Senhor, para não voltarem atrás, serem liberados e começar tudo errado novamente. Por incrível que pareça, existem pessoas cristãs na prisão. Para muita gente isso deve assustar, mas isso não é nada de absurdo, a gente vê que existe. O que a gente deve pensar é o seguinte, eles estão lá, encarcerados. Nós estamos aqui fora do encarceramento físico. Nós não estamos numa prisão. Mas o que está mantendo a gente cativo a alguma dessas doenças da alma? Então vamos começar a orar, né? E o Senhor disse, se confessares a mim perante o homem, eu os confessarei diante do Pai. E é isso que nós vamos colocar em prática aqui. Enquanto elas vão começar a cantar aquela canção, né, eu vou começar a orar e quero convidar a quem quiser para passar adiante aqui no altar do Senhor para eu orar. Amém? Eu só vou esperar a música, depois alguém, por favor, desliga aí. Agora não, vamos primeiro para a música. E aí depois alguém desliga ali, porque na hora que eu estiver ministrando, para quem passar adiante, nós não vamos gravar. Então, quando elas começam a música, eu vou começar a oração.
Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, na presença do Teu Santo Espírito, que Tu nos libertes de todo o vazio da alma, que Tu nos libertes, Senhor, de toda opressão, que Tu nos libertes, Senhor, até mesmo de toda doença física que é gerada pela opressão ou gerada pelo desgaste ou pelo estresse. Senhor, acalma o nosso coração, Senhor. Põe no nosso coração a certeza de que nós estamos na Sua presença, na presença do Seu Santo Espírito, e que aquilo que é impossível para nós é possível para Ti, Senhor. É possível para Ti. Então nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, hoje. Queremos nos achegar a Ti. E enquanto cantamos essa canção, Senhor, queremos ministrar. Senhor, toca o coração das pessoas que estão em tristeza e liberta-as. Senhor, qualquer um de nós que esteja com tristeza no coração, com algum ressentimento, Senhor, ensina-nos a perdoar, porque o Senhor veio e nos perdoou, o Senhor nos recebeu de braços abertos e nunca pediu um relatório do que aconteceu no nosso passado. Nós queremos nos libertar das coisas que aconteceram no nosso passado e que hoje podem estar nos molestando. Senhor, ajuda-nos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Quem quiser passar adiante, eu vou orar. Qualquer que seja